Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve. Mais uma vez aqui com a palavra do Senhor Deus para trazer fortalecimento para a nossa fé e que ela possa servir de bálsamo, instrução, direção, que ela possa trazer explicações e quem sabe até mesmo respostas para os dilemas mais profundos da nossa alma. O texto hoje, vamos embora lá, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa falar, e o texto hoje para nossa breve conversação, para nossa breve reflexão, encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 17 e o versículo é o 30 em diante, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: no passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Glória a Deus, irmãos. Eu vou contextualizar rapidamente, embora eu não creia que tenha muita importância, mas é bom nós sabermos a quem está falando e o que está falando. Bom, o livro de Atos ele mostra a ponte entre homens e mulheres de Deus que deram as suas vidas por amor a Cristo para que o evangelho fosse difundido em todo o mundo. E por isso eu gosto de chamar de ponte, porque através da obra da cruz a salvação pôde chegar até nós por causa do trabalho, por causa da obra, da mão desses homens que amaram as vidas, que amaram as almas. E aqui no caso é Paulo, irmãos, que está ali justamente em Atenas, ali o centro da filosofia grega, onde pensadores discutiam veementemente sobre o sentido da vida, o logos de Deus, nós podemos falar. E Paulo chega apresentando logicamente Jesus Cristo. Paulo era um homem erudito, poliglota, falava muitas línguas, tinha bastante influência e sabia muito bem o que estava fazendo. E nesse momento ele está dando o desfecho final para os epicureus e os estoicos. Aí ali vamos dizer, um grupo de líderes, um conselho que tinha na cidade, a qual quiseram ouvi-lo. Ficaram muito divididos no final, mas aqui importa nos saber que esse é o desfecho final da palavra, ou seja, a conclusão. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. Começa falando assim, ó: no passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Versículo 30, Atos 17. Irmãos, e Deus sabe que não dá para cobrar algo de alguém que ela ainda não consegue enxergar. A ignorância fala disso. A ignorância, na essência da palavra, é a falta de conhecimento sobre determinado assunto. Muitas vezes nós usamos para tratar uma pessoa, como nós falamos, quando nós falamos que a pessoa é ignorante, tratando ela como turrão, como que ela não quer mudar e que ela trata até de maneira rude algumas coisas, de maneira grosseira. Mas a ignorância, na essência da palavra, é a falta de conhecimento sobre determinado assunto. E Deus sabe que não dá para cobrar algo de alguém que ela não enxerga. E Deus sabe disso, irmãos. Deus sabe disso. Mas eu creio que eu estou pregando para pessoas que já conhecem a verdade, já têm ouvido a palavra de Deus, têm buscado. Eu sei que existem pessoas em diferentes partes do processo, irmãos. Mas uma coisa que não dá para negar, se você já conhece a Deus, irmão, se você já foi batizado, se você está chegando agora, acabou de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você precisa procurar a verdade, o propósito sobre a sua vida. Paulo, a respeito dessas coisas, ele vai falar a Efésios, olha o que ele vai falar das pessoas que são ignorantes. Ele diz assim, ó: eles estão obscurecidos no entendimentos e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Percebe que a ignorância afasta a pessoa de Deus? A ignorância, ela afasta justamente a criatura do seu Criador. E isso Paulo mostra claramente que é devido à dureza do coração. E a dureza de coração nós sabemos que vem pelo engano do pecado. Pessoas que gostam, irmão, de se esbaldar na piscina do pecado. Agora eu não posso verdadeiramente reclamar de Deus se
eu continuar brincando no penhasco do pecado, eu cair e me machucar. Não dá. Deus quer que você procure. É da vontade de Deus que nós venhamos a conhecer. Paulo, exortando a Timóteo, ele fala que Deus deseja que todos sejam salvos pelo pleno conhecimento da verdade. Ou seja, irmão, é a verdade que traz salvação, a verdade sobre nós e sobre Deus, logicamente. E Paulo vai continuar dizendo, irmãos, fala assim, mas agora ele ordena que todos em todo lugar se arrependam. Se arrependam do que, irmão? Justamente da ignorância, para buscar justamente a luz de Deus. Para buscar. Olha, muitas pessoas não veem a luz por causa das suas más obras, e é justamente essas más obras que devem ser colocadas diante da luz para que o arrependimento cumpra a sua função, que é justamente levar a pessoa à liberdade de vida, levar a pessoa à purificação dos seus pecados, à purificação das suas injustiças. Sem isso não tem como Deus trabalhar. Ele mesmo instituiu esses princípios na sua palavra, e o arrependimento é o mandamento que conduz à liberdade. Vamos ler novamente, ele fala, mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, não há distinção de raça, de cor, não há distinção de nível social ou de sexo ou de gênero, não há, todos em todo lugar se arrependam. E o arrependimento é o que vai conduzir a esse lugar, irmão. Eu gosto muito de uma conversa que o Senhor Jesus tem justamente com os israelitas ali. Ele fala de forma carinhosamente para os israelitas que eles deveriam se arrepender também, porque muitos não acreditavam que precisavam se arrepender. Vamos analisar essa conversa que está em João, capítulo 8, aqui pausadamente, para que nós venhamos a compreender o que Paulo está falando justamente sobre a ignorância. Começa em João 8,31, fala assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Jesus estava falando a alguns que creram, tinha os que creram e os que não creram. E sempre nós vamos perceber que toda vez que a palavra de Deus é proclamada, ela vai gerar divisão. Alguns creem, outros não, irmão, e está tudo bem com relação a isso. O futuro está no seu livre-arbítrio, então uso. Ele fala, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Ou seja, alguns haviam crido, e o que vai determinar se é discípulo para se tornar amigo de Jesus, para receber todas as bênçãos da filiação a Deus, é se permanecer firme na palavra, ou seja, firme no propósito, ir até o fim, perseverar. E ele fala, porque nesse caminho o que vai acontecer? Ele fala, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade do que, irmão? A verdade de quem nós somos e de quem Deus é na nossa vida. É essa verdade que nos liberta e que nos conduz justamente à filiação. E houve naquele momento um momento em que os judeus que estavam ali, eu creio que os que não creram, ou seja, não dá para falar porque a palavra não diz, retrucaram o Senhor Jesus. Eles lhes responderam, falam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer que seremos livres? E muitas vezes, irmãos, nós pensamos por causa das nossas boas ações, ali no caso de ser descendente de Abraão, é de ser o filho da promessa. Nós cremos que por termos uma promessa de Deus, já está tudo bem, que nós não precisamos fazer nada. Que ali Deus vai se responsabilizar por tudo. Meu irmão, Deus vai se responsabilizar pelo impossível, por aquilo que é o milagre, por aquilo que nós não temos condição de realizar, mas uma parte eu tenho convicção que nós teremos que fazer, porque Deus nos chama para trabalhar junto com eles. Paulo, falando aos Coríntios, ele fala que nós somos cooperadores com Cristo. E o que quer dizer a palavra cooperador? Cooperador quer dizer junto com, cooperando, operando junto com. Nós estaremos operando junto com Cristo. É isso que está falando, agindo junto com Ele. E Cristo responde, fala, Jesus respondeu, digo a verdade a vocês, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Ou seja, irmão, ele já deu na lata ali para eles, fala assim, não é porque vocês têm promessa que vocês podem continuar pecando. Não é porque vocês é porque Deus escolheu vocês para uma missão especial que vocês podem continuar fazendo o que bem entendem. Não dá para agir dessa forma, tem que agir conforme aquilo que é a promessa de Deus para vocês. E para isso nós precisamos permanecer firme. Por quê? Porque Ele vai aparando as arestas, vai lapidando o nosso ser.
E tudo que nós vivemos e tudo que nós vemos nesse caminho tem apenas um propósito: nos lapidar. E ele fala, justamente no versículo 35, fala assim, ó, o escravo não tem lugar permanente na família. Ou seja, não pensa que vai ser permanente aquele que vive pecando, mas o filho pertence a ela para sempre. E é por isso que muitas pessoas, irmãos, não se sentem como filhos de Deus, não se sentem amadas, porque o pecado, ele tem a capacidade de arrancar do nosso coração toda a sensibilidade ao amor de Deus. Quem vive pecando, quem anda no pecado, quem não se arrepende verdadeiramente do seu pecado, nunca se sentirá filho. Nós vemos isso na figura de Lucas 15, do filho pródigo, irmãos. O filho que vai embora, que pega a herança, e a herança acaba. Hora que ele volta, que ele se arrepende, que ele vê que está comendo as bolotas dos teus porcos, ele chega com um espírito de servo para o pai. Fala, pai, eu pequei contra ti. E eu gostaria que o Senhor me desse um lugar junto aos servos para que eu trabalhasse junto com você. Mas ele era filho, irmão. Mas o pecado tinha roubado isso do coração dele. E ele rouba esse amor. O pecado, é por isso que Deus não é a favor nunca do pecado, irmão. Porque o pecado, ele rouba o amor de Deus por nós. A pessoa não consegue enxergar. Ela não se sente filho, ela não se sente amada, ela se sente abandonada. Mas é tudo por causa das escolhas dela mesmo, irmão. É por causa das escolhas. Eu sei porque eu já me senti assim. Ele não tem lugar permanente. Então o filho não pertence a ela para sempre. É o que ele está falando. Não se sente. Não vai ver o amor. Não vai enxergar o amor de Deus. Agora ele fala que justamente da ação que vem de Jesus. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. E isso parte de uma ação justamente dele. Agora, sem a oração, sem a palavra de Deus, irmãos, isso provavelmente não vai acontecer. Não vai acontecer. Muitos que já tiveram aí a mão na cabeça que o pastor colocou num culto de libertação e voltaram a pecar depois, voltaram aos mesmos atos, experimentaram isso. Eu gosto de um testemunho de Billy Graham, que ele fala que um bêbado chegou de frente dele e fala assim, pastor, eu lembro quando o senhor orou para mim e eu fui livre. Ele fala assim, o Billy Graham, um homem que teve muita comunhão com o Senhor, ele fala assim, verdadeiramente eu vejo que fui eu que te libertei, porque se de fato Cristo tivesse libertado, você não estaria nesse estado. E é isso que Deus está falando, que o arrependimento, justamente o arrependimento é um mandamento que conduz à liberdade, que vai tirar a ignorância que obscurece os nossos pensamentos da nossa mente, para que nós possamos enxergar a verdade com clareza sobre nós e sobre Cristo, sobre quem Ele é. Olha, a palavra vai continuar dizendo aqui, Paulo está falando isso para homens pensadores, irmãos, homens que agem pela razão, homens que estão procurando o sentido da vida. É para esse tipo de público que Paulo está pregando. Ele vai dizer, pois ele estabeleceu o dia para julgar o mundo com justiça. Irmãos, e se tem uma coisa que muitas vezes toma conta do nosso coração e que nos leva a pecar, é que nós pensamos que Deus não faz justiça. Mas o que Deus faz, irmão, e como Ele faz, é o que se fala justamente no âmbito do direito. Quem é advogado vai saber o que eu estou falando. Quando ele vem, ele tramita a justiça dele para que dê transitado em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Ali, a hora que ele faz de uma vez para todas. É por isso que muitas vezes ele permite que a pessoa continue pecando, ele permite alguns fazendo injustiça, porque a hora que ele resolve o problema, meu irmão, ele resolve de uma vez por todas. Então, embora, às vezes pareça que a justiça divina não funciona, ela será feita. Não se engane com respeito disso. Eu gosto muito do Salmo da Palavra, o Salmo 119, ele nos retrata justamente sobre isso. Olha como que ele fala da justiça de Deus. Em Salmo 119, versículo 142, um dos últimos versículos, fala assim, a tua justiça é eterna. Ou seja, a hora que no dia que ela chega para se cumprir, irmão, e há um dia, há um tempo, ela assume o caráter de eternidade. Ou seja, para sempre, ela permanecerá. E fala, e a tua lei é a verdade, ou seja, a tua palavra é a verdade. E muitas pessoas não acreditam porque ainda não viram, mas não se engane, meu irmão, Deus não se deixa zombar. Aquele que semeia na carne, colherá destruição
e morte e ruína, mas aquele que semeia no Espírito colherá eternidade. Então continue fazendo bem, continue plantando bem. Saiba que a semente ela é essencial e o Senhor dará a colheita a cada um daquilo que é a obra da sua mão. E a palavra fala justamente que o que faz diferença para uma pessoa, irmão, ele fala assim, olha que ele fala assim, ó, para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou. Está apontando para Jesus Cristo, irmão. O que vai definir, irmãos? Justamente Jesus Cristo. Jesus Cristo é o parâmetro da justiça divina. E como que funciona isso na prática, Alisson? Eu preciso saber de como funciona isso na prática. O próprio apóstolo Paulo, pregando a carta de Romanos, ele mostra para nós algumas coisas que justamente mostra como é a manifestação da justiça por meio da fé. Ou seja, daqueles que creem em Jesus. Fala assim, ó, mas agora manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam as leis e os profetas. Por que independente da lei, irmãos? Ele vai dizer, ele fala assim, a justiça vem mediante a fé em Cristo para que todos os que creem, não há distinção, em todos os lugares. Ele fala no versículo 23, aquele versículo famoso, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E há 3 elementos básicos, irmãos, que aproximam toda a humanidade, eu de você e vocês de mim, um do outro. Todos nós pecamos, todos nós erramos, e isso nos faz, de certa maneira, iguais. Todos nós estamos sujeitos ao tempo. Então, todos nós estamos justamente nesse tempo de Deus, e todos nós morreremos. Agora, essa justiça que está falando é justamente da justiça eterna. E a morte se dá justamente por causa do pecado. Mas aqueles que nasceram de novo no Espírito viverão eternamente. Então eles escaparão da segunda morte. Então não é pelos meus atos, porque todos pecaram. Então todos estão fora do padrão da glória de Deus. Agora está justamente em crer nas palavras que ele disse, no propósito que ele estabeleceu para nós. E esse propósito é que conduz em vida. Ele fala, sendo justificados gratuitamente, no versículo 24, por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. A redenção é o preço pago pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter paz com Deus. E ele fala, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas agora no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo, condenando o pecado e justificador daqueles que têm fé em Deus. Ou seja, ele condenou o nosso pecado, irmão, mas ele é justificador a partir do momento que, de fé em fé, de glória em glória e de força em força, nós tentamos praticar a justiça, andemos humildemente diante do nosso Deus para que nós venhamos a cada vez mais nos parecer com o Filho do Homem, com o Rei de Nazaré. E essa é a verdade que Ele quer que nós saibamos. E somente assim que nós podemos escapar desse juízo divino. Irmão, é a única forma. Jesus Cristo é a única forma de escapar. Olha, e Paulo aqui tentando explicar, ele fala justamente assim, ó, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Não tem como esconder isso, irmão. E eu sei que tem muitas pessoas que não creem de fato que Jesus ressuscitou. Não creem, sabe? Creem no Jesus histórico, creem no Jesus que está lá na cruz, magrinho, mas não, ele vive. E por isso nós podemos crer na manhã. Então não haverá como negar o que Deus aprova e o que Deus reprova, irmãos, a partir da vida de Jesus Cristo. Então tem algo que ele aprova em nós e tem algo que ele reprova. Na nossa caminhada, aquilo que ele reprova, ele vai tirando para que o Espírito Santo venha habitar em nós, para que nós verdadeiramente possamos nascer do Espírito. E quando nós nos damos conta disso, nós percebemos, começamos a perceber todo o amor e toda a bondade dele nesse plano, irmão. E nesse plano não há falha. Qual que é a falha desse plano, Alisson? Sou eu. Porque não me libertei das minhas razões como esses homens. Porque estou procurando sentido naquilo que é o meu saber e não no saber de Deus. E em Salmo 140, versículo 12 e 13, ele vai falar: sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Com certeza os justos darão graças ao teu nome e os homens íntegros viverão na tua presença.
Para isso nós precisamos reconhecer que somos necessitados e que temos pobreza de espírito, que somos pecadores e somos falhos, e ali entra o arrependimento. Por isso, ele também diz em Salmos 11, versículo 7, fala: pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos conseguirão ver a sua face. Olha, irmão, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem vivido, minha irmã, mas de uma coisa eu sei: nada é grande demais para Deus. E nesse caminho que nós escolhemos pela nossa própria razão, muitas vezes, por nossas próprias escolhas, nós nos metemos em vergonha, em humilhação, nós entramos num caminho em que os nossos sentimentos são totalmente atacados e começamos a ter crises emocionais, e as crises emocionais só mostram que o passado é verdadeiro e que ainda o passado se faz presente. Agora nós podemos deixar tudo para trás, nos arrependendo verdadeiramente e seguindo num propósito, numa promessa que Ele colocou dentro do nosso coração. Para isso, basta acreditar que Deus tem o melhor para nós. Eu creio que eu estou falando aqui com pessoas que verdadeiramente se arrependerão dos seus maus caminhos, que eu me arrependerei dos meus maus caminhos e caminharei diretamente a uma boa promessa que Ele nos deu, as suas boas promessas. E para isso eu quero terminar com Isaías capítulo 61, versículo 7 e 8, que diz: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna, porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Lembra, meu irmão, lembra, minha irmã, que para toda caminhada em Cristo, o Cordeiro Santo tem uma recompensa para o teu sofrimento, tem uma recompensa para o teu sacrifício, para a tua força e para a tua lágrima empregada em ser melhor num mundo decaído. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.